bons resultados, prisões, apreensões, no combate ao crime organizado, combate à criminalidade de um modo geral. Vou começar a conversar com o Raimundo Lima, aqui ó, traz o Raimundo Lima, o Raimundaço, se não tiver, coloca as imagens da reportagem aí. Só que antes, nós temos um caso, Raimundo vai falar, ele fez a operação também, né, Aparecida? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a operação. Agora nós vamos falar do caso da mulher, a gente vem falando aqui já faz tempo, atualizando você que nos acompanha, que foi morta e esquartejada na zona sul de Teresina. O DHPP indiciou 6 pessoas pelo crime. E hoje, mais novidades que o Raimundo Lima vai trazer. Daqui a pouco, as operações que o Francisco Filho mencionou na participação dele. Aí é um dos acusados de participação do crime. O crime hediondo, um crime horrendo, um crime brutal, algo assim indescritível, né? E essa aí, que está aparecendo, é a tal de blogueira aí, que diz que é blogueira. É blogueira de quê, parceiro? De crime, só se for, porque não tem... Então, ela, segundo, e aqui está o Raimundaço, né? Você sabe que o Raimundaço, ele enverga, mas não quebra. Firme. O Raimundaço trouxe a informação de que ela foi responsável pelo julgamento, né, Raimundo? Pelo julgamento da vítima e pelo estabelecimento da pena. Ou seja, uma juíza do crime, né? Uma juíza do crime. Então, só para você que nos acompanha ter uma noção mais ou menos da participação, Raimundo, de cada um nesse crime, assim, esquartejamento de um ser humano. Raimundo, seja bem-vindo, boa tarde. Quais são as novidades do caso? Boa tarde, Douglas, boa tarde para a nossa audiência. Douglas, se você lembra, ontem nós mostramos aqui uma reportagem onde foi dito que a Polícia Civil já concluiu esse inquérito, indiciou 6 pessoas, mas 3 dessas pessoas ainda restavam ser presas pela polícia. Agora, apenas 2, porque hoje pela manhã o DHPP prendeu um dos envolvidos neste crime e foi exatamente o indivíduo que esquartejou a vítima morta lá na Vila da Guia. Ele que, inclusive, utiliza esse método de esquartejar as vítimas como se fosse uma marca pessoal dele para se impor dentro da facção criminosa. Sebastião Valério dos Santos, o Sebastião, foi preso no bairro Vila do Beque, em Timon, numa operação conjunta dos departamentos de homicídio de Teresina e Timon, no Maranhão. Segundo a Polícia Civil, Sebastião era um dos integrantes do grupo criminoso que assassinou, esquartejou e enterrou uma mulher no bairro Vila da Guia, na zona sudeste de Teresina, em junho passado. O criminoso era um dos 3 de 6 indiciados no inquérito que continuava foragido. O Sebastião, ele é um dos que teve envolvimento ativo, ele é um dos responsáveis pelo esquartejamento da Silvana, ele é um membro ativo do PCC. Ele se encontrava escondido na região da Vila do Beque, ali na cidade de Timon, onde diante dessas informações a gente acabou conseguindo levantar o endereço e na manhã, assim, nas primeiras horas do dia, a gente conseguiu estar efetuando a prisão dele. Segundo a investigação, Sebastião foi responsável direto pelo esquartejamento da vítima. Ele exerce o papel claro do algoz, né? O papel claro lá de quem vai tirar a vida através do estrangulamento, bem como através da decapitação, que ficou claro para nós que quem realizou foi ele. E aí, no momento da prisão dele, nós podemos verificar que ele foi autuado em flagrante delito porque nós encontramos 3 armas de fogo. Então, os colegas da polícia lá do Maranhão ficaram responsáveis pela autuação dele e aí é mais um processo que ele vai responder e agora ele fica aí nesse débito com a Justiça Piauiense e com a Justiça Maranhense. O crime foi praticado a mando da blogueira Maria Clara Bezerra, uma integrante do PCC na Vila da Guia. Segundo as investigações da Polícia Civil, Sebastião também foi o responsável por um outro crime com as mesmas características do que aconteceu na Vila da Guia. Em fevereiro deste ano, seguindo ordens de uma liderança da facção criminosa, ele assassinou e esquartejou um homem na cidade de São Raimundo Nonato, no sul do Piauí. Em São Raimundo Nonato, a vítima foi William Silva Araújo. O assassinato foi praticado por Sebastião em fevereiro deste ano. Uma investigação do Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado, o DRACO, concluiu que o crime foi ordenado por um traficante conhecido como Visionário, que veio de São Paulo
para instalar uma célula da facção criminosa paulista na cidade do sul do Piauí. Visionário foi preso em maio passado durante a Operação do Draco. E nesse de São Raimundo Nonato, a gente sabe que foi uma rivalidade local em que se disputava lá o comando do tráfico de drogas na região. E que devido a um homicídio que tinha ocorrido anteriormente, ordens da região de São Paulo teriam sido surgidas para eliminar o desafeto lá naquela região. E aí o Sebastião compôs o grupo que efetuou esse homicídio e esquartejou. Tanto que depois existiram outros homicídios lá para o sul do estado também, onde esse mesmo grupo teria ordenado e praticado outro homicídio. De acordo com a Polícia Civil, a decisão de esquartejar as pessoas que matava é uma espécie de assinatura do bandido. A gente acredita que ele vem trazendo essa filosofia, essa ideia do que ele havia praticado na região lá do sul, e aí tentando implementar isso na região onde o mesmo grupo criminoso que ele representa atuava na região da Vila da Guia. Ou seja, um conjunto de mortes aí que faz parte dessa guerra de facções criminosas, tanto lá no sul do Piauí quanto aqui em Teresina. No caso da Vila da Guia, essa moça foi morta porque a líder da facção criminosa lá na vila entendeu que ela seria uma espécie de olheira de outra facção criminosa e nesse chamado Tribunal do Crime decidiu pela morte dessa moça. O DHPP ainda está em busca de mais 2 acusados de participação neste crime, acusados estes que já foram indiciados. Douglas. Agora, Raimundo, bom destacar o seguinte. É aquela velha história que a gente conversa aqui sempre, né? Porque acha que pertence a outra facção, que levava informação, ou que adentrou uma área que era de outra facção, esse tipo de idiotice, imbecilidade. Mas é bom lembrar que a própria família, se eu estiver enganado, o Raimundo vai me corrigir, mas a própria família disse que ela tinha problemas, né, Raimundo? Sim. Tinha... Além de ser dependente químico. Dependente químico, tinha problemas, ela frequentava o CAPS, né? Isso. Então, quer dizer, poxa, dá um desconto, né? Não é uma pessoa assim, 100%, digamos, saudável do ponto de vista emocional. Mas não tem o crime organizado, as facções criminosas não tem nenhum tipo de exceção em relação a isso. Agora, Raimundo, é importante, são 6 indiciados. O Raimundo falou que tem mais 2, então nós caminharíamos para 8 indiciados no crime. Não, na verdade 6. Porque... Não, 6 com os 2. Com os 2, isso, exatamente. Tem 2 foragidos. Isso, tem a própria Clarinha está presa, 2 adolescentes que foram apreendidos depois do crime. Agora o Sebastião são 4 já sobre as garras da lei, digamos assim. Faltando 2, né, Raimundo? Restam 2. Mas na investigação, quer dizer, na conclusão do inquérito, 6 foram indiciados. 6. Agora, o crime foi brutal, assim, foi algo, né? Foi assim, muito chocante. E volto a dizer, acho que é até repetitivo, mas é importante a gente bater nessa tecla, Raimundo, porque mostra que a gente não é o que eu digo, nós não podemos normalizar o que é fora do padrão, o que é extraordinário. Como, por exemplo, você está passando na rua, vê alguém sendo espancado, não, assim mesmo e tal. Não pode. O que é anormal é anormal. Entendeu? Então, o que é que funciona muito nesses casos? A gente está falando de crime organizado, automaticamente uma ligação com o tráfico de drogas. Funciona o quê? Funciona o golpe financeiro, né? Quando você golpeia o tráfico de drogas no bolso, eles sentem. Quando eu falo golpear no bolso, identificar contas, apreender patrimônio e as operações que resultam na apreensão de grandes quantidades de drogas. É o primeiro ponto. Nesse caso, da moça que foi morta, que foi esquartejada, nesse caso, nós temos como punição, e que é didática para que outros crimes não sejam cometidos, uma condenação exemplar, Raimundo. Exato. Uma condenação à altura do que foi a gravidade desse crime. Isso. Como é que alguém como essa mulher se auto-intitula ou a intitulam de juíza? Só de juíza está me lembrando muito aquela franquia do John Wick, você lembra? Tem acho que é o John Wick, eu não sei se o 4 ou 3, que tem uma juíza lá que
que é do crime mesmo, que determina isso, determina aquilo, me lembrou muito. Então, alguém chega e diz, você é a juiz, ou ela diz, eu sou a juiz, enfim, e aí eu julgo alguém, eu condeno essa pessoa à morte. Quer dizer, não é possível permitir esse tipo de coisa. Se abrandar a pena, Raimundo, é um incentivo para continuar, Raimundo. Exato. Incentivo. Não tem como minimizar as consequências de um ato brutal como esse.